que está aí. Se é naif ou não, o que interessa é ser uma boa pintura. Eu perguntei o que é naif. Não, naif é uma pintura ingênua. O naif, ele já nasce naif. Ele é naif ou ele não é naif. Minha inspiração não é inspiração, é transpiração. Artista é artista do mesmo jeito que ele seja popular, pobre ou analfabeto, com um da norma erudita, sabe? O que me interessa no momento de uma curadoria, de uma exposição, é a obra dele. Se essa obra tem valor, se ela representa alguma coisa, se ela faz parte do âmago da arte brasileira no qual ela está inserida, né? O fato de não ter nenhuma orientação de um professor de belas artes permite ele toda a liberdade. Tanto que, dentro do conceito da arte naif, se ele pintar torto, se ele pintar com falta de simetria, ou comete erros acadêmicos, ele será perdoado. Isso não interessa. Não é isso que importa. O que importa é justamente essa criatividade, essa originalidade e, principalmente, uma maneira de se entregar ele mesmo na tela, expressando as suas experiências de vida, expressando as suas emoções, mas de maneira muito pessoal. Comecei a pintar e fui pintando sem saber, porque eu não conhecia pincel, não conhecia tinta, não conhecia técnica, não conhecia nada. Fui fazendo da minha cabeça. E isso resultou num monte de informações que eu sempre procurei fazer o melhor possível dentro daquilo que eu poderia fazer, sem conhecer desenho, sem conhecer perspectiva, sem conhecer pintura, sem conhecer nada, né? Nem outros artistas tinham essa informação. Com o tempo eu fui adquirindo perspectiva, informação, tentando fazer outras coisas e me tornei profissional em pintura. Não tive aula para pintura. Aí eu comecei devagarinho, começando e fui, mas cada uma pincelada que eu dava eu já aprendia mais uma coisa. Desde dos 7 anos de idade, que eu sempre tive uma grande inclinação pelas artes plásticas, né? E comecei a pintar em cartolina em 97. Né? Daí em diante comecei a fazer minhas próprias telas. Eu não faço outra coisa a não ser pintar. Então, para mim, a arte é tudo. Eu admiro muito e gosto muito do trabalho dos grandes modernistas como Cândido Portinari, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, né? Então, acho que isso tem assim, uma certa influência do trabalho deles. Muitos artistas naifes, principalmente no Brasil e na Hungria, né, que existe uma tradição disso, eles começam, às vezes, a pintar com 40 ou 50 anos. Eles exerciam outro tipo de atividade. Quando eles se aposentam, quando eles têm algum acidente, eles começam a fazer arte. E nesse fazer arte acabam revelando um grande talento. E aí é função do curador colocar esse talento na galeria, colocar no mercado, colocar na exposição, levar para participar de concurso. E acima de tudo que ele começa a participar do mundo da arte. E vendo outras exposições, conhecendo outros artistas, naifes ou não, a tendência natural é que o trabalho dele melhore. A partir de uns 30 anos para cá, eu comecei a me dedicar à arte colecionando. Depois de, acho que tem uns 15 ou 20 anos que eu pinto, só que eu me escondi, eu morava numa casa grande, literalmente eu escondia toda a minha produção artística. Tanto quando eu ganhei um certo prêmio e fui convidada para outras exposições, foi muito fácil porque eu já tinha o material em casa. Ninguém sabia que eu era pintora, acredite se quiser, nem meus filhos. Tenho 31 anos em pinturas, mas curso eu não tive, porque eu não fui para a escola aprender a pintar. Eu aprendi a pintar com os índios, olhando na televisão, eles pintando uns aos outros. Eu tenho 6 troféus. Tenho um como músico e 5 como pintor que sou. Em pintura primitiva, eu sou um dos 10 melhores do mundo. Agora, isso, quem me mandou isso aí foi um colega lá de São Paulo. Mandou dizer para mim, Vicente, você está
em pintura primitiva você está entre os 10 melhores do mundo. Não sei, porque eu sou naif. Não existe professor para pintar o naif. Ele pinta sozinho. Ele é naif ou ele não é naif. Ele não tem regra, não tem limite. Ele é naturalmente. Ele faz aquilo natural. Eu não sei, eu pinto o que está aí. Se é naif ou não, o que interessa é ser uma boa pintura. Se está tendo aceitação da crítica e dos colecionadores, então ótimo, né? Eu não sei se é naif, se não é, só sei que eu sou autodidata. Já pinto há uns 18 anos. Descobri a minha pintura, o tipo da minha pintura por acaso. Quando eu comecei a pintar, eu não sabia que era pintora naif. Eu pintava, achava diferente, a minha pintura diferente das que eu conhecia, né? Aí um dia fui convidada para fazer uma exposição no Museu de Belas Artes, junto com um artista que não era naif, um artista contemporâneo. E de lá, alguém me falou que era para eu procurar um museu naif. O pintor verdadeiramente naif, ele não sabe o que é um naif. Acaba sabendo, né, por causa de uma coisa ou outra, mas não sabe o que é um naif. Eu descobri tantos pintores, brasileiros principalmente, né, em várias regiões que hoje são famosos. Naif não sabe o que é, não sabia, nem interessava. Interessa é fazer as coisas, né? Naif são pinturas ingênuas, né? E eu me considero um naif. Tá entendendo por quê? Me botaram como artista naif. Não que eu me coloquei como artista naif. Me colocaram, me carimbaram como Chico Laranjeira, artista naif. Achei maravilhoso ser considerado como pintor naif. E autodidata com muito orgulho. Eu notei pelos traços da figura que eu fazia, né? Que não era um traço clássico, era um traço primitivo, né? Aí o meu trabalho é naif. Eu comecei a pintar em 1986. Eu realmente sou autodidata. Eu não entrei em nenhuma escola para aprender a pintar. A minha aula foi na banca de vendas do material de tinta. Eu cheguei lá e perguntei ao rapaz, o que eu preciso para fazer um quadro? E ele me mostrou algumas telas e os pincéis e as tintas. E eu comprei e comecei a desenhar e pintar totalmente inexperiente. Mas o trabalho foi evoluindo e o pessoal foi gostando, né? Em 69 eu comecei a conhecer a galeria no centro da cidade, que tinha aqueles trabalhos muito bonitos, trabalhos clássicos. E ali foi me deixando muito incentivado a querer aprender arte. Aí comecei a comprar caderno, comecei a comprar lápis, desenhar. Aí eu comecei a descobrir onde é que veio tela, comprei tela, fui desenhando, pintando e tal. Eu sou autodidata, aprendi sozinho. O termo naif vem do francês, significa ingênuo. Mas quando a gente pensa no termo ingênuo, acha que é um artista totalmente despreparado, um artista que não conhece a arte. O que isso sim é uma grande ingenuidade, no fundo. Porque o artista naif, ele vê muitos quadros, ele sabe da turma a qual ele pertence, e ele procura sempre se diferenciar. Eu não frequentei escola de arte porque não fazia sentido, tá certo? Quando eu fui, o pessoal já era meio intelectualizado e fazia uma pintura acadêmica. Eu não queria fazer aquilo. Sou autodidata e estudei pelos livros e vendo as coisas. Ninguém é burro para não perceber, né? Que quando você está dentro de uma coisa, você tem que observar os outros. Observar os livros e tudo. Eu nunca frequentei escola de arte. Uma que eu não tinha condições financeiras, né, na época, e depois a minha pintura evoluiu, achei então que não havia necessidade de frequentar a escola, que eu tinha vontade de fazer o que estava na minha cabeça. Eu sou um artista naif, autodidata, mas também tive a oportunidade de também poder frequentar a universidade, né? Conhecer outras técnicas, mas assim, o que eu mais me identifiquei foi com